E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira todo mundo tá ligado que é dia de ideia dura. Tô aqui, ó, sem cenário, na verdade, a decoração da minha casa, porque eu tô em processo de mudança. Semana, mais uma vez, intensa, né, nesse Brasil. Estamos acabando a reta final do mês da paciência preta e o mês da consciência humana. E acho que para coroar aquele lugar que nós não devemos esquecer de jeito nenhum, eu acho que o fato que mais chamou atenção, pelo menos a minha, foi o constrangimento que a passista histórica da Portela, né, importantíssima para a história do Carnaval do Rio de Janeiro, Vilma Nascimento passou pelo constrangimento de ser acusada de roubo em uma dessas lojas de aeroporto, um aeroporto de Brasília, cidade de Brasília que ela estava, ironicamente, para receber uma homenagem. O constrangimento a qual ela foi submetida já é vivido por, sei lá, milhares de pessoas pretas no Brasil e no mundo, né? Acho que não passam por esse tipo de constrangimento direto de serem abordadas por seguranças ou por vendedores de loja pedindo que abram bolsas, mochilas e tudo mais. Tem aquele aspecto de, às vezes, a gente entrar numa loja e os vendedores achar que a gente não tem condição de comprar, principalmente essas lojas metidas a lojas de elite, ou dos seguranças nos acompanhar, em especiais nos shoppings tipo classe A, ou que tenham lugares como nós temos aqui no shopping da Bahia, a chamada Alameda das Grifes, e quando eles vê um preto passar que não tiver limpa no chão ou na segurança, até a maneira como você é olhado deixa muito bem marcado que você não é bem-vindo naquele lugar. Essa coisa, né, dessa suspeição, né? Por que isso? A gente vai falar, pô, é o racismo, e o racismo é estrutural, e ele é estruturante e tudo mais. Mas uma parte desse movimento, ele está fundamentado, ele está incrustado na mentalidade das forças de segurança e até mesmo do judiciário ao redor do mundo e no Brasil em especial, por conta dos trabalhos de um sacaninha italiano chamado Cesare Lombroso, que morreu logo no comecinho do século XX, acho que morreu em 1909, e foi responsável por alguns estudos e o fortalecimento de teorias não só eugenistas, como segregacionistas, onde ele ia determinar a partir de seus estudos, né, que para ele eram entendidos como científico e corroborado com a comunidade científica da época, dando conta de que havia não só um arquétipo, mas também um estereótipo do criminoso nato. E ele fundamentava essa sua teoria a partir da ideia de que, através da medição de crânio, de parte dos corpos humanos e alguns aspectos da psique, era mais facilmente mapeado quem tinha uma predisposição, nesse caso genética, ou atávica, como era o termo vigente na época, para a condição criminosa. Entre outras coisas, ele determinava que esses indivíduos, além das punições na forma da lei, deveriam ser encaminhados para casas de tratamento. E aí o que a gente está falando, casa de tratamento são sanatórios, né, hospícios, para que o que não faltasse para eles eram cobaias para que seus experimentos macabros fossem levados a cabo. Mas por que estou resgatando Cesare Lombroso e essa ideia do criminoso nato, né, do arquétipo, do estereótipo do criminoso nato? Porque ele vai influenciar, e aqui no nosso caso no Brasil, por exemplo, a criação do nosso Código Penal, que é de 1940, né, que é varguista. E aí o Código Penal, ele brasileiro, muito fundamentado nas teorias lombrosianas. Em 1941, a gente vai ter, né, o início da chamada Lei da Vadiagem. Aí estamos falando de 55 anos depois da abolição da escravatura, onde as populações que aqui estavam na condição de escravizadas foram lançadas à sua própria sorte. Então a lei da vadiagem vai dizer que podia ser encarcerado qualquer indivíduo que se lançasse de maneira espontânea ao desfrute de não ter uma atividade laboral regular e remunerada. Então, assim, quem é que não tinha atividade laboral regular e remunerada neste Brasil a partir do dia 14 de maio de 1888? Então, a partir das teorias lombrosianas vai se formar a mentalidade de dessa elite jurídica brasileira, e ela se mantém até os dias atuais, e a formação da mentalidade do ethos do comportamento das forças de segurança.
Então, de tempos em tempos, já falei para vocês isso no outro vídeo, a gente se depara com esses cursos de formação de policiais, onde reforçam, a partir das teorias lombrosianas, que inclusive já foram superadas há muito tempo, resgatando como se fossem científicas e não cientificistas, né, se a gente olhar à luz da contemporaneidade, e aí a gente vai compreender como é que se estabelece, consolida e se reforça essa ideia da pretitude como sendo, como se tivesse uma disposição natural para a criminalidade e fosse, né, encaixado na ideia do suspeito primordial. É isso, a gente precisa pensar estratégias de enfrentamento, de insurgência, de subordinação civil, de caráter coletivo, né? Esses constrangimentos eles acontecem a partir das singularidades das relações dos indivíduos, mas afetam a todos nós enquanto comunidade, até psiquicamente, né? O adoecimento desse lugar psíquico-emocional de a gente viver o tempo inteiro em estado de alerta, né? Só quem é preto sabe a sensação que às vezes a gente sente de estar num estabelecimento comercial, enfim, em qualquer situação onde possamos ser acusados, imputados, né, de qualquer crime, e da dificuldade, inclusive, de punir quem faz esse tipo de coisa e de reverter a situação favoravelmente para a gente. É isso, sobre isso. Quinta-feira, todo mundo tá ligado que é dia de ditadura. Na semana que vem, já direto de meu novo endereço.